Esta é uma noite maravilhosa, noite oportuna de orarmos, de termos comunhão, de voltarmos nossas mentes e corações para as coisas de Deus. O profeta Jeremias diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Sabemos que isto é uma grande verdade, pois vivemos num mundo que bombardeia diariamente as pessoas com desesperanças, com desesperos, com medos, com intimidações. Mas a verdade da palavra é poderosa, é maior, é superior. E nós devemos encher nossos pensamentos com ela. O apóstolo Paulo diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é virtuoso de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento em Cristo Jesus. Então, vamos seguir o aconselhamento bíblico, o conselho pastoral, e vamos também nos lembrar das palavras do salmista. Olha lá, o Salmo 116, ele diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, livraste das lágrimas os meus olhos e livraste da queda os meus pés. Eu recebo esta palavra, amada igreja. A minha primeira palavra de saudação nesta noite seja de uma palavra de cura para a tua alma, uma palavra de esperança para a tua alma. Você que tem andado fatigado, cansado, aflito, fale como Davi, fale como o salmista: Senhor, a minha alma volta ao seu sossego. Por quê? Porque Deus é generoso para comigo. Ele livra a minha alma da morte, Ele livra os meus olhos das lágrimas, Ele livra os meus pés da queda. Então, amado, receba nesta hora, em nome de Jesus, esta verdade profunda no teu coração. Esteja aí confiante no Senhor. Vamos embarcar agora numa jornada maravilhosa de reflexão bíblica e oração. Nós temos coisas aqui interessantíssimas para tratar à luz da palavra de Deus, e já nós vamos orar ao Senhor. Nós temos aqui a nossa lista de oração, nós temos muitos nomes, e esta semana 4 nomes mais para orarmos a Deus e clamarmos ao Senhor, pedir, buscar, bater e orar. Eu creio que a palavra será liberada com poder de restauração, poder de cura, poder de renovação de vidas. Nós estamos juntos nesse propósito. Lembra que nós estamos percorrendo o mover da oração em toda a Bíblia Sagrada. Nós estamos percorrendo testemunho da oração a testemunho, percebendo o contexto, percebendo a voz de Deus, percebendo a resposta de Deus, a oração que foi feita, tudo foi o pano de fundo daquele contexto, para que nós possamos compreender de fato o mover da oração em toda a Bíblia Sagrada. Esta é uma jornada que eu creio de eterno, e que o Senhor transforme o nosso ministério, o ministério de oração e palavra, para que nós estejamos aí firmes, sólidos sobre a rocha em Cristo Jesus e vejamos grandes manifestações de Deus na terra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 11. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Marcos capítulo 11, versículo 19. Vamos falar sobre a autoridade do cristão na oração e no perdão.
seja, vamos exercer a autoridade que Cristo nos transmite através da oração e através do perdão. Como é que isso funciona, meu pastor? Vamos à leitura, vamos à palavra. Vamos deixar a palavra falar, porque ela sempre tem razão, ela é o alimento da nossa alma. Eu creio, amados, Deus está operando coisas grandes na vida da igreja. Esteja ligado, vamos unir a nossa fé, vamos mergulhar na palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim, versículo 19 de Marcos 11: Em vindo à tarde, saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que lhes disse Jesus: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Que palavra forte, que palavra profunda. Nós precisamos extrair o sentido, o significado, para ter uma vida poderosa, com a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus. Queres viver a autoridade de Jesus? Então viva a fé e a palavra de Jesus. Certamente Deus vai honrar. Pai amado, Pai eterno, Pai bendito, Pai soberano, Pai de amor, Pai bondoso, Pai querido de nossa alma, nossos corações estão fervorosos, Pai, pela palavra de Deus. Esta palavra é viva, esta palavra é santa, esta palavra é rica, esta palavra é poderosa, ela é capaz de curar a alma ferida, ela é capaz de libertar os cativos, algemados e aprisionados, ela é capaz de santificar o pecador, de salvar o perdido. Paizinho, ela é o pão que vem para alimentar a nossa alma. Assim sendo, Senhor amado e bendito, queremos rogar-lhe com fé nesta hora, para que a tua palavra venha poderosamente aos nossos corações, transformando realidades, transformando vidas, mudando circunstâncias, fazendo uma obra que só Deus pode operar. Então nos submetemos, Senhor, inteiramente à tua vontade, pois nós estamos convictos que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E nós oramos com fé em o nome do Senhor Jesus Cristo. E amada igreja do lar, os pequenos grupos espalhados pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, digam amém, amém e amém. Ovelhas amadas, poderosos em Cristo Jesus, mais do que vencedores em todas as coisas, sacerdócio real, homens e mulheres de oração. Em Marcos capítulo 11, com atos proféticos, Jesus retrata de forma simbólica o juízo divino sobre a nação de Israel por haver abandonado a sua caminhada com Deus. Primeiramente, Jesus, nesses atos proféticos, ele entra no templo
e ele expulsa os comerciantes que lá dentro estão vendendo, comprando, comercializando, exercendo práticas comerciais e ainda por cima com juros abusivos dentro da casa do Pai. E Jesus, você se lembra, ele entra e diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então Jesus, com este ato profético, ele está dizendo: olha, vocês abandonaram a caminhada com Deus, vocês abandonaram o caminho do Senhor. Como é que vocês pretendem ter Deus do vosso lado? Como é que vocês pretendem ter respostas de Deus à oração se vocês abandonaram seus caminhos? Então Jesus os expulsou do templo. Veja isso em Marcos 11, 15 a 18. Ele diz: e foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas, ouvindo estas coisas, e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Você veja, amado, o paradoxo que há nisso aqui. Os principais sacerdotes, os líderes, os escribas, aqueles que estavam envolvidos com as coisas de Deus, ao ouvirem Jesus, ao invés de terem o coração quebrantado, ao invés de terem o coração arrependido e mudança de prática de obras, eles procuravam tirar a vida de Jesus. Então, amado, você veja que muitas vezes estamos orando a Deus alguma questão, pedindo a Deus, ou alguma atitude que estamos tomando. Então Jesus vem, repreende o seu servo, disciplina seus filhos. Amado, Deus disciplina. E se Ele disciplina, é para quê? Nós devemos ouvir a sua voz. O salmista diz: apresento a minha oração e fico esperando. Então aqui Jesus já entra num ato profético. Você entenda que Ele pode agir de uma forma soberana na tua vida, e você deve entender isto, receber a palavra e não endurecer o coração contra Deus. Às vezes nós, pastores, exercemos a palavra com exortação e admoestação, e um irmão ou uma irmã, em vez de ter humildade a receber, fica depois querendo alfinetar o pastor, alfinetar com uma palavrinha meia torta, ou querer puxar alguma coisa que já aconteceu meses atrás, porque não quer ficar por trás, não quer, você sabe? Ou seja, atitudes carnais, atitudes de pessoas que não têm uma vida com Deus. E é isso que Jesus está repreendendo. Depois Jesus também usa a figueira infrutífera para simbolizar os fracassos improdutivos da nação de Israel, uma nação infrutífera. Veja no versículo 12 a 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Ou seja, aquela figueira infrutífera, Jesus amaldiçoou a figueira, e a figueira nunca mais deu frutos. Então, desse modo, Jesus está mostrando que aquele que não frutifica para Deus, de fato, está debaixo de maldição. Aquele que não tem uma vida que glorifica a Deus, uma vida que frutifica para o Senhor, ele está debaixo de prisões existenciais, prisões do pecado, prisões da mentira, prisões do mundo, prisões que são maldições.
Por isso Paulo lá em Gálatas disse: não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou seja, pessoas que deveriam viver uma vida liberta, uma vida poderosa, uma vida mais que vencedora, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida que frutifica para a glória de Deus. Essas pessoas vivem infrutíferas e ainda vivem distante dos caminhos do Senhor, pervertendo os caminhos do Senhor. Então, amados, permanecer em Cristo e frutificar é a vontade de Deus, de maneira que as ações proféticas de Jesus, tanto amaldiçoando a figueira, tanto quanto expulsando os comerciantes do templo, nos ensinam duas coisas. Primeiro, a produtividade para Deus, a vida que frutifica para Deus é uma ordem divina. Toda ovelha precisa dar frutos, toda ovelha precisa frutificar para Deus. Segundo lugar, o juízo é pronunciado sobre aqueles que são espiritualmente infrutíferos. Ou seja, se é uma ordem divina você frutificar para Deus, a pessoa que não frutifica está debaixo de juízo, se coloca debaixo do juízo de Deus. Jesus em João 15 diz que é pego, é lançado no fogo e o fogo queima. Você se lembra que Paulo falou que o fundamento é Cristo, mas sobre o que você edifica nesse fundamento, você deve vigiar. Cada um vigie, cada um veja como edifica. Você edifica ouro, prata, pedra preciosa, você vai ter galardão. Você edifica madeira, feno e palha, o fogo vai queimar. As obras serão queimadas. Exatamente o que Jesus está falando aqui. Uma vida infrutífera, uma vida que o fogo do mundo queima. E olha, amado, o fogo vem provar todos nós. O fogo vem provar todos nós. Todos nós passamos por dias maus, todos nós passamos por dias difíceis, dias desérticos, e é no dia difícil, é no dia de deserto, que a tua fidelidade a Deus vai fazer a diferença, que a tua vida que frutifica para Deus fará a diferença. Então, a vitória e a derrota não está baseada no lugar, está baseada na pessoa. Você veja que o primeiro Adão pecou no paraíso, e o segundo Adão, que foi Cristo, venceu no deserto. A diferença não é o lugar. A diferença não é. Se fosse o lugar determinante, o primeiro Adão teria vencido no paraíso e Jesus teria perdido no deserto. Assim como José não teria prosperado na terra da sua aflição, do Egito. Então, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disse Jesus. Você está se alimentando da palavra, você está tendo comunhão com Jesus, você está tendo uma vida de oração verdadeiramente, você está permanecendo em Cristo e frutificando para Deus, porque esse é o contexto aqui da oração que nós vamos entrar. É o contexto. Como é que você tem vivido? Não adianta, amado, você simplesmente orar achando que oração são palavras vazias, palavras desconectadas da sua vida, sabe? Você está lá, uma vida mundana, doido para pular o carnaval, doido para deixar a tua mulher em casa e ir adulterar com a vizinha, a adúltera de Satanás, e depois, com a cara mais deslavada do mundo, entra no quarto para orar, achando que Deus vai te ouvir e vai te atender. É muita cara de pau. Então, Deus não atende a pecadores, amado. Se você não se arrepender, se você não tiver coração arrependido para viver a palavra de Deus, você estará debaixo de juízo, uma vida infrutífera para Deus, como a figueira, ou como os sacerdotes escribas expulsos do templo.
Então Jesus demonstrou com esses atos da figueira do templo, expulsando os sacerdotes e escribas, Jesus demonstrou a sua autoridade. E essa autoridade é transmitida para os discípulos, que devem exercer essa autoridade por meio da oração com fé, por meio de um coração perdoador. Então, a promessa de autoridade contém, vamos lá, Jesus está transmitindo autoridade no texto básico, autoridade aos seus discípulos. Jesus está dizendo que tudo é possível pela oração. Jesus está dizendo que o poder dele vai se manifestar pela oração na vida dos seus discípulos. Isto é uma promessa de autoridade. Então, esta promessa contém uma exortação que se deve ter fé. Veja lá, o versículo 22. Ao que respondeu Jesus: tende fé em Deus. Agora, a fé no livro de Marcos não é apenas uma confiança em Deus. Eu confio em Deus, eu tenho fé, eu confio. Não é apenas isso. É também, mas não é apenas isso. Em Marcos, a fé vai além. A fé é uma perspectiva de vida inteiramente dependente de Deus. Amado, você precisa ter uma perspectiva de vida que depende de Deus inteiramente. Ou seja, eu não dou um passo na minha vida se não estiver de acordo com a palavra. Aí você vai pensar, será que abandonar a minha esposa para viver uma aventura do adultério é a vontade de Deus? Não, não é. Será que ficar trocando mensagens no WhatsApp com a mulher adúltera é a vontade de Deus? Não, não é vontade de Deus. Então você tem que pensar uma série de fatores, uma série de coisas na vida, onde você está pecando, fracassando, dando mau testemunho, sendo vergonha para a obra de Cristo. Abandonar esse pecado, para que então você diga verdadeiramente: eu dependo de Deus, a minha fé é essa, eu dependo de Deus. Isso é bíblico. E aí é acompanhado da fé, a exortação a ter fé, e também de uma promessa. Você veja lá, Marcos 11, 23, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Esta é a promessa, amado. Você disser ao monte, se você tem fé em Deus, vive dependendo de Deus, aí vem essa promessa. Você vai dizer ao monte, e o monte daqui para lá, e vai ser assim com você. Receba esta palavra, amado. Se você estiver vivendo em linha com a vontade de Deus, a tua oração estará em linha com a vontade de Deus. E esta promessa vem acompanhada de duas responsabilidades. Veja lá, versículo 24, ele diz: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Crede que recebeste, ou seja, fé sem duvidar. Amado, você precisa ter fé sem duvidar. Isso é uma responsabilidade. Você é de Deus, você é ovelha, você lê a palavra, você se alimenta da palavra, você renova a tua mente em Cristo Jesus. Então isso tudo vai contribuir para que você não duvide. Por isso é uma responsabilidade. O não duvidar não é simplesmente uma capacidade intelectual que você diga: eu sou mais eu não duvido. Não, pelo contrário, é uma atitude intensa de dependência do Senhor. Você constantemente vai à palavra, lê a palavra, medita na palavra, tem vida de oração, não falta os cultos, não perde a live, está sempre evangelizando, falando de Deus, falando de Jesus. Ou seja, essa prática da vida espiritual vai contribuir para que você não duvide, para que você não tenha dúvidas.
Essa é a primeira responsabilidade. E aí depois vem a segunda, que é o versículo 25. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Amado, como é que você acha que o Santíssimo Deus, que na pessoa de Jesus morreu na cruz do Calvário, sendo santo morreu pelo pecador, sendo justo morreu pelo ímpio, deu a sua vida, não existe amor maior do que este, como é que você acha que Ele vai te ouvir se você estiver guardando no seu coração ódio, rancor, você sabe? Aquele coração duro, Hitler lá no coração. Na igreja é uma ovelha que louva a Deus, levanta a mãozinha, toma a ceia, dá glória a Deus. Chega em casa, é xingamento, xinga a mulher, xinga os filhos, xinga a família, xinga todo mundo, expulsa todo mundo, dá a vassourada, dá com a toalha molhada, entendeu? Como é que pode? Ou a mulher é uma mulher insubmissa, fofoqueira, arruma briga à toa, sabe, tem duas palavras, mente, uma série de coisas. Enfim, como é que você acha? Não pode, amado, não pode. Você não pode guardar esse coração mentiroso, esse coração rancoroso, esse coração de ódio. Você precisa perdoar, precisa liberar o perdão para estar em linha com a vontade de Deus. Então, a remoção dos comerciantes do templo, a maldição da figueira, retrata a autoridade messiânica de Jesus para agir em nome de Deus. E agora, essa autoridade de Jesus é transmitida a seus discípulos para ser exercida por meio do poder das orações feitas com fé e do coração puro, livre do ódio e livre do rancor. Então, no exercício da autoridade de Cristo, nós precisamos saber que há um poder singular na oração feita com fé. Há um poder singular na oração feita sem duvidar no coração. Você veja que em duas ocasiões, Jesus promete que pela fé receberemos o que tivermos pedido. Uma delas foi quando pedirmos em seu nome, isso está lá em João 14. Outra foi quando permanecermos nele, isso está lá em João 15. E essas passagens fazem coro com Marcos capítulo 11, versículos 20 a 26. Por quê? Porque se você está vivendo e orando em nome de Jesus, é porque você permanece nele. Se você ora nele e permanece nele, você depende dele. É a fé que depende de Deus. E aí, meu amado, você vai ter todas as condições de orar sem duvidar. E desta forma, você vai dizer para a montanha: montanha, sai daqui e lança-te no mar, e a montanha irá obedecer em nome de Jesus. Então, ao exercer a autoridade de Cristo, por meio da oração e da fé, a oração precisa depender e centrar-se da pessoa de Cristo. Esses são fundamentos da oração. Você precisa estar fundamentado em Cristo. Você precisa partir de Cristo Jesus. Cristo é a sua base. Nele, amado, as promessas se cumprem. Nele você se move. Nele você age. Nele você ora. Em Cristo, por meio de Cristo, para a glória de Cristo. Ele é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega. Quer comendo, quer bebendo, quer andando, quer sentado, deitado, quer acordado, quer dormindo. Tudo é para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No exercício da autoridade de Cristo, precisamos saber que a fim de experimentarmos o poder de Deus, precisamos estar dispostos a perdoar. Jesus disse: perdoai. Ao estiveres orando, se você lembra que tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Perdoar tudo de todos é um tema frequente do Novo Testamento, amado. Guarda o teu coração das raízes de amargura, porque raízes de amargura
são desígnios de Satanás. Paulo disse isso. Não ignoramos os desígnios de Satanás, por isso perdoamos. Qualquer ofensa de qualquer pessoa, perdoa, amado. Esta é a hora de você liberar o perdão de verdade. Não é dizer de boca para fora, eu perdoo, e depois continua com as práticas diabólicas. Eu perdoo, e depois continua espizinhando a família. Eu perdoo, e depois continua brigando com todo mundo. Briga com o carteiro, briga com o açougueiro, briga com o entregador de gás, briga no banco, briga no supermercado, briga na igreja, briga com os vizinhos, briga com o porteiro, briga com o garagista, briga com o garçom, briga com o cozinheiro, briga até com a própria sombra. Aí depois acha que Deus, está tudo tranquilo, está tudo bem, eu vou orar e o Senhor vai me ouvir porque eu sou bonito. Por quê? Porque eu sou fera neném. Coitado. Então, ovelhinha amada, uma vez que nós fomos perdoados de tantos pecados, como é que nós podemos deixar de perdoar alguém que pecou contra nós? Perdoe tudo de todos, amados. Não guarde nada de ninguém. Guardar um coração com ódio e rancor é tomar veneno para morrer. Morre mais cedo e ainda morre a vida espiritual, sem a bênção de Deus. Então, aquele que experimenta misericórdia precisa exercê-la aos outros. Isso é a expressão do amor de Deus ao próximo e terá grande impacto sobre a eficácia das nossas orações. Você vai perceber, amado, quando você estiver orando com fé, porque você depende de Deus inteiramente, por depender de Deus inteiramente, você vai perdoar todo mundo, liberar o teu coração do ódio, liberar o teu coração do rancor, perdoar de verdade, estar livre desse peso, em sintonia com a vontade de Deus. Você vai perceber eficácia nas tuas orações. A oração vai produzir frutos, a tua vida vai frutificar grandemente para Deus. Então, quando oramos pela fé, para terminar, quando oramos pela fé sem duvidar, exercemos a autoridade de Cristo, a autoridade esta que realiza mudanças. Por que mudanças? Amado, você veja, Jesus tem um ministério e uma unção poderosa que gerou mudanças em toda a história da humanidade, até na marcação do tempo, entre antes e depois de Cristo. A autoridade de Cristo muda vidas, a autoridade de Cristo transforma vidas. Veja que Jesus abriu para nós um novo e um vivo caminho de acesso a Deus. Ou seja, aquilo que se vivia apenas na sombra, agora temos acesso de bens realizados direto a Deus. Então é uma mudança. Mudou o sacerdócio, mudou a lei, mudou a realidade de relacionamento com Deus pela obra de Jesus Cristo. Então esta autoridade de Cristo que muda coisas, nós a exercemos por meio da oração feita com fé. A oração muda circunstâncias. A oração canaliza a presença de Deus para situações, e isto resulta na realização de coisas extraordinárias. Isso resulta na mudança extraordinária que Deus quer operar. Se você ora, a presença de Deus se manifesta. Se você ora com fé, a presença de Deus se manifesta naquela questão e coisas extraordinárias ocorrem, mudanças poderosas. Agora, ouça uma coisa: tenhamos sempre em mente que Deus também pode, em vez de mudar as circunstâncias, Ele pode mudar aquele que ora. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo tinha um espinho na carne e orou a Deus 3 vezes pedindo ao Senhor que afastasse aquele espinho dele. E Deus respondeu: não, não e não. Não vou afastar o espinho. Não vou afastar o espinho. Não vou afastar o espinho. Então quem mudou não foi o espinho, quem mudou foi Paulo.
Aí Paulo diz: Senhor, eu tenho prazer nisso tudo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E isso foi bom para Paulo. Paulo se fortaleceu. Amado, o que não mata e fortalece. O que não mata fortalece. Deus vai te fortalecer, amado. Então, ore com fé. Circunstâncias mudarão, ou Deus poderá mudar você para crescer em graça e conhecimento. E por fim, é preciso seguir a paz com todos, e assim haja também perdão liberado aos que pecaram contra nós, a fim de experimentarmos a manutenção das bênçãos concedidas como respostas de oração. Falta de perdão é esquecer-se que um dia você foi perdoado e sempre irá carecer de perdão. Depois, se você ler o Salmo 103, você vai ler bem que você precisa bem dizer ao Senhor que perdoou a tua vida, perdoou os teus pecados, e assim você mantém as bênçãos que Deus trouxe sobre a tua vida. Ele renova a tua vida como a águia, Ele te dá vitória sobre os inimigos, Ele te dá força para superar as debilidades. Então, amado, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Você é perdoado? Sim. Então perdoe. E aí, com fé, ore. E aí, em nome de Jesus, as montanhas serão tiradas da tua vida e você verá a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus, amada igreja. Vamos orar com fé e com o coração liberado, sem ódio, sem rancor, sem ranger de dente, até para não ficar banguela. Vamos orar. Então olha lá, nós temos aqui 4 pessoas, 5. Nós temos a Maria Inês e o Hermínio, 2 pessoas que precisam de restabelecimento total da saúde. A dona Maria Inês está se recuperando aí de um tratamento e também de fortalecimento espiritual. A Juliana Muniz Santiago está com problema de saúde, precisa se recuperar, ser curada pelas chagas de Cristo. A Terezinha Tinoco, irmã TT, ovelha da igreja, está internada com desorientação, e os médicos não sabem a causa. Os médicos querem dar alta para ela, mas visivelmente às vezes ela está com uma certa desorientação, ainda combalida. E nós vamos orar por ela. Vamos orar. Esta semana nós vamos fazer uma visita para a irmã TT em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. E também a Marina de Souza Prado. Marina de Souza Prado, a anorexia nervosa, está com 35 quilos, tem 23 anos de idade, uma jovem, está sendo bombardeada pelo mundo. Vamos orar por essa jovem para que seja sarada, curada, liberta, transformada pelo poder da oração em nome de Jesus. Não se esqueça jamais de orar pelo nosso ministério, para que as portas se abram, o nosso ministério cresça sobremaneira. Precisamos orar, amado. Ora aí todos os dias na sua casa. Senhor, derrama chuva de bênçãos em nosso ministério, em todas as áreas. Que primeiramente as mensagens pregadas na igreja sejam mensagens bíblicas, mensagens cheias do poder de Deus, poder para transformar, para curar, poder da palavra em nome de Jesus. Que as orações que nós fazemos na igreja em concordância com os irmãos sejam atendidas, sejam respondidas, transforme vidas, gere mudanças para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Ore pela igreja para que nós tenhamos condições materiais, financeiras, para contratar pessoas para estar trabalhando 24 horas por dia na igreja. Lembremos que uma andorinha só não faz verão. Só o pastor trabalhando na igreja é bom, mas é pouco. Precisamos ter mais pessoas. Precisamos ter um ministério de louvor trabalhando, ensaiando diariamente na igreja, comprometido, sabe?
para que tenhamos aqui sempre louvores novos, todos os cultos ensaiados, tenhamos um maestro para passar as vozes, ensinar como canta, precisamos ter ministros de louvor, precisamos de ter tudo isso, precisamos de ter baterista, tecladista, guitarrista, baixista, violonista, saxofonista, um coralzinho, tudo isso, nosso back vocal. Então vamos orar a Deus, vamos ter uma equipe de divulgação das mídias sociais, fazendo um trabalho forte de evangelização. Tudo isto faz parte do trabalho da igreja. Precisamos de provisão, de milagres. Temos uma obra grande para fazer em Itaipu. Nossa igreja está fazendo obra em Itaipu. Vamos orar para que Deus derrame chuva de bênção, para que Deus faça milagres incomuns. E nós temos a nossa sede de Itaipu terminada as obras, inaugurada aquele templo para o louvor e a glória do nosso Senhor e soberano Salvador Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Cássia Goulart, que está fazendo aniversário. Vamos agradecer a Deus pela vida dela nesse próximo domingo na igreja. Vamos orar a Deus, vamos louvar ao Senhor, mais um ano de vida de uma mulher fiel a Deus, mulher de oração em Cristo Jesus. E também o abençoado Espedo, que está fazendo aniversário há 70 anos, um pouco mais. Vamos orar pela vida dele, para que seja tocado por Deus com bênçãos espirituais em nome de Jesus. Amém? Pai amado, eterno e bendito, maravilhoso, tremendo, poderoso, maravilhoso, nos curvamos, Pai, ante a Tua palavra, ante a Tua presença, ante o Teu poder e a Tua graça, porque nós sabemos, Pai, que Tu és bom, sabemos que Tu és um Deus que usa de benignidade para com o Seu povo. És Tu quem livras, és Tu quem exaltas, és Tu quem concede grandes vitórias. Portanto, Paizinho amado, colocamos-nos diante de Ti, inteiramente dependentes, Pai, porque nós sabemos que só podemos superar o pecado, superar a prisão existencial, superar as debilidades da carne, através do poder capacitador de Cristo Jesus, do fruto do Espírito Santo. Então, Senhor amado, queremos e viveremos em nome de Jesus na dependência do Senhor Jesus Cristo, na dependência de Deus. Isto é viver a fé que a palavra apresenta. Tendes fé em Deus. Isto é viver a fé. A fé não é algo desconectado da vida. A fé não é algo que eu apenas falo com a boca e não vivo. Não! Isto é hipocrisia. Isso é o que Isaías disse: esse povo hipócrita me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Está cheio de ódio, está cheio de pecados. Pecados não confessados, pecados que não querem abandonar, pecados de estimação. Então, Senhor, fé é aquilo que nós oramos e vivemos, é aquilo que nós queremos colocar em prática e colocamos pelo poder do Espírito Santo. Perdoamos, liberamos o perdão, não guardamos ódio, não guardamos rancor, não queremos brigas, Senhor, com ninguém. Pelo contrário, queremos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queremos viver na íntegra o Evangelho de Cristo Jesus, uma vida cristã superlativa, uma vida cristã iluminada, abençoada, uma vida cristã alimentada pela palavra, uma vida cristã poderosa em Cristo Jesus. Sim, meu Pai, é tempo da igreja de Cristo se levantar, é tempo da igreja de Cristo fazer a diferença nesta terra, é tempo da igreja de Cristo exercer a autoridade de Cristo, não a autoridade de homens. Senhor, é muito triste ver homens
se empoderando como se fossem, se ostentando como se fossem Deus, homens cheios de soberba e de arrogância, homens que carregam dentro de si, Pai, um coração cheio de orgulho, esqueceram-se da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. É preciso arrependimento, sim, é preciso voltar ao primeiro amor. Arrepende-te, veja onde caíste e volta às práticas das primeiras obras, senão virei a ti e moverei o teu candeeiro. É o que a palavra de Deus diz. O resto é filosofia de homens que se intitulam praticamente semideus, a única voz de Deus no Brasil, o único poderoso das nações, que todo mundo tem que baixar o chapéu. E depois a gente olha, não tem relevância nenhuma no país, não tem relevância nenhuma numérica no tanto de evangélicos que a gente tem no país. Se a gente pegar o número de evangélicos e ver o número de membros de certas igrejas, de certos pastores orgulhosos, vamos ver que não representa nem 0,0000001, relevância baixíssima. Então, Senhor, nós precisamos ter humildade, nós precisamos ver onde caímos, precisamos arrepender o coração, precisamos liberar o coração, Pai, precisamos estar em linha com a vontade de Deus. Eu oro por essas pessoas, não com rancor ou com ódio, mas com perdão, Senhor. Muitas das vezes eu e outros, e aqueles que oram comigo, já fomos ofendidos, maltratados, caluniados por pessoas assim, na história da nossa vida. Mas é preciso perdoar, é preciso deixar isso para trás, é preciso avançar, e é preciso orar por essas pessoas com coração puro, para que elas sejam transformadas, para que o Evangelho de Cristo ganhe nesta terra. Pai, nós não queremos ver escândalos na Tua obra, nós não queremos ver a obra de Deus vazia, afetada, nós não queremos ver a obra de Deus, Senhor, sendo ridicularizada. Não, nós não queremos ver jamais igrejas fechando. Não, nós não queremos ver pastores caindo. Não, Senhor, pelo contrário, nós queremos ver homens de Deus crescendo, homens de Deus prosperando, homens de Deus alargando o seu ministério, e não estagnados, Pai, como vemos muitos por aí que tinham projetos de fazer isso e aquilo, não sei aonde, e agora estão lá definhando. Pai, misericórdia, misericórdia, que haja crescimento, que haja visão, crescimento, em primeiro lugar, espiritual, Senhor, porque primeiro vem o crescimento espiritual, primeiro vem o crescimento na vida com Deus, depois as outras coisas são acrescentadas. Eu creio, meu Pai, no nosso ministério e outros ministérios de Deus, viveremos um grande avivamento de Deus, uma explosão, ó Pai, numa hora para outra, que materialmente falando será uma hora para outra, mas na verdade isso já está sendo trabalhado há muito tempo. Um grande crescimento, ó Pai, um crescimento explosivo, um crescimento extraordinário, porque hoje, onde ninguém está vendo, assim como a semente que cai à terra, ninguém vê ela estender suas raízes profundamente, ninguém vê. Aquela semente cai na terra e ninguém vê, mas ela está lá criando raízes profundas, e quando a raiz está bem profunda, começa o brotinho a nascer e ela se torna uma árvore grande. Pai, muitos de nós estamos como esta semente na terra, há anos, lançando raízes, raízes, raízes. Quando o broto começar, Pai, haverá uma explosiva obra de crescimento.
Vamos dizer a muitos montes: montes, ergam-se e lançam-se no mar, e assim será. Veremos pessoas saradas, curadas, transformadas, mudanças radicais de vidas, casamentos restaurados, famílias restauradas, vidas curadas. Veremos pessoas voltarem para Jesus, voltarem para a obra do Senhor. Veremos pessoas frias esquentarem, pessoas mornas esquentarem. Veremos pessoas profetizando, veremos pessoas falarem novas línguas, veremos pessoas serem curadas, saradas, libertas. Veremos os dons do Espírito Santo sendo distribuídos pelo corpo de Cristo. Veremos, Pai, em nome de Jesus, o fruto do Espírito manifesto, brotando poderosamente: o amor, a longanimidade, o perdão, a benignidade, o domínio próprio. Sim, Pai, veremos a generosidade no meio da Tua obra. Não haverá faltas no meio do povo de Deus. Não haverá faltas onde o povo de Deus andar. Nós viveremos e andaremos como um povo generoso, com o prazer de abençoar o órfão, a viúva, o necessitado, o pobre, o marginalizado. Ó Senhor amado, onde a igreja de Jesus entrar, entrará o poder do Evangelho que transforma corações duros em corações de carne. Entrará o poder do Evangelho que liberta das prisões, que gera mudanças de vida, que traz perdão, que traz reconciliação, que traz restauração, que traz avivamento para a vida espiritual. Onde a igreja de Jesus entrar, entrará o povo generoso para acabar com a fome, para acabar com o frio, para acabar, Senhor, com a falta de abrigo, de pão e de carinho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, coloca nesse país, Senhor, um espírito de avivamento, um espírito aquecido pelo Evangelho. Nós não podemos viver o Evangelho de boca para fora. Nós não podemos viver o Evangelho apenas aos domingos na igreja. Nós não podemos viver um Evangelho raso, ralo, pífio, superficial, efêmero. Não! Nós precisamos viver um Evangelho profundo, íntegro, enraizado na palavra de Deus, santificado na vida, verdadeiro, real, tangível. Nós precisamos viver um Evangelho de crescimento espiritual. Não podemos viver como meninos a vida toda. Tem gente que vive um Evangelho de criança e meninice a vida inteira. Nunca muda. É sempre a mesma pessoa crisenta. É sempre a mesma pessoa que adora arrumar um problema, adora fazer coisa que não deve. Em nome de Jesus, é hora de mortificar os feitos do corpo. É hora de viver o Evangelho que Marcos está dizendo. É a fé verdadeira, é a fé que nos faz viver inteiramente na dependência de Deus. Não é apenas um dia na semana, 2 horinhas, que a gente vai lá na igreja, bater o cartão da religiosidade, saiu da igreja, já está falando palavrão, saiu da igreja, já está xingando os outros, saiu da igreja, já está arrumando briga, saiu da igreja, só Jesus na causa. Não, meu Pai, é hora de viver esse Evangelho. A tua igreja precisa estar unida, Pai. A tua igreja precisa estar aliançada nessas verdades. Nós veremos grandes coisas de Deus acontecerem. Nós veremos o Evangelho percorrer os 4 cantos do mundo. Nós veremos os 4 cantos do mundo, milhões de vidas. Pai, nós não poderíamos deixar de orar pelo que está acontecendo na Turquia e na Síria, meu Pai. São mais de 20 mil mortos e ainda milhões ou milhares de pessoas desaparecidas. Pai, uma catástrofe terrível acometeu essas nações. Pai, misericórdia dessas pessoas, Pai. Misericórdia dessas pessoas. Sabemos que estamos vivendo as dores de parto.
Sabemos que estamos vivendo, Pai, o momento que antecede a volta de Cristo Jesus, mas ainda somos humanos, sentimos as dores, sentimos o luto, sentimos as dores das lágrimas que rolam pelo rosto, nos condoemos com essas pessoas, gememos com essas pessoas, Pai. Esta semana eu vi a reportagem de um pai que estava segurando a mão da sua filha morta, esmagada sob escombros. Que desolação terrível, que desolação terrível, meu Pai. Misericórdia, Senhor, envia anjos naquele lugar, Pai. Levante do mundo inteiro homens e mulheres valentes para ajudar, meu Pai, para contribuirmos, Senhor, para ajudar essas pessoas de uma forma que torne menos, Pai, mais ameno esse momento difícil, meu Pai. Que essas nações saibam que estamos orando por elas, que essas nações sintam, meu Pai, o apoio humanitário, que em nome de Jesus, Pai, o Espírito Santo de Deus possa mostrar luz no meio dessa escuridão, mostrar o caminho de salvação no meio desse caminho de tormentas e de tempestades. Pai, Isaías diz que Tu fazes os Teus caminhos no meio das tormentas. Faça, Pai, faça caminhos no meio dessas tormentas, caminhos de luz, caminhos de iluminação de olhos, caminhos de conversão de pessoas, caminho de transformação de corações, que estas nações possam vir a se render a Cristo Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, a encontrar em Deus a salvação. Ó meu Pai, que essas pessoas possam receber consolação em seus corações, Pai, que elas possam ser abraçadas por Deus, através também das pessoas, meu Pai, em nome de Jesus. Derrama um bálsamo nesses corações aflitos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Sabemos que estamos na última hora, a Tua palavra já diz isso, Senhor. Sabemos que estamos na última hora. Temos visto guerra, Pai, na Rússia e Ucrânia. Temos visto rumor de guerra e ameaças contra Israel. Temos visto, Senhor, rumores de guerra entre grandes potências do mundo, anunciando uma possível terceira guerra mundial. Temos visto fome, Senhor, espalhado pelo mundo inteiro. Apesar de haver nações riquíssimas, ainda assim existe fome no mundo, meu Pai. Nós temos visto, Senhor amado, a desigualdade espalhada pelo mundo, Senhor, de uma forma terrível. Temos visto quanto, Senhor amado, os valores têm sido invertidos à volta do mundo inteiro, ó Pai. O doce chamado de amargo e o amargo chamado de doce. Até mesmo a igreja à volta do mundo, ó Pai, parte de igrejas, até mesmo históricas, tem se vendido, Senhor, se vendido a imoralidade, permitido, Senhor, heresias dentro de seus seminários e em cima de seus púlpitos. Senhor, misericórdia, Pai, das Tuas ovelhas. Pai, levanta homens e mulheres de Deus com o coração cheio do fogo da palavra, para que nós venhamos fazer arder esse fogo, acendamos uma fogueira em cima do altar, em nome de Jesus. Sabemos que estamos no fim, Senhor. Temos visto pandemias e doenças se espalhando pelo mundo, Pai. Misericórdia, Pai. Ora vem, Senhor Jesus. É a nossa oração, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo e a Tua glória cubra a terra, assim como as águas cobrem o mar, e que se cumpram as profecias a respeito da igreja, que ela venceria pelo sangue de Jesus, que ela testemunharia o poder da palavra, e mesmo em face da morte, não negaria o testemunho de Jesus. Que a Tua palavra corra, meu Pai, que a Tua palavra alcance todo o mundo, Senhor, que o Evangelho percorra todas as nações, e então venha o fim,
Maranata, vem, Senhor Jesus. Esta é a nossa oração em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a glória de Deus e o povo amado do Senhor, diga amém e amém, Senhor, para a glória de Deus, amém. Pois bem, amadas ovelhinhas, são 8 horas e 30 minutos nesta hora, estamos chegando ao final da nossa live, que se torna em culto no lar. Eu tenho incentivado a igreja a aproveitar esta live, que se estende de 7h30 às 8h30, 60 minutos de live, a aproveitarem e realizarem um PGM, um pequeno grupo multiplicador, nas suas casas, nas suas residências. Ou seja, 40 minutos antes da live, ou seja, lá para as 6 horas e 50 minutos, ou 6 horas e 40 minutos, 18 horas e 40, você já começa a receber pessoas na sua casa para um momento de louvor, um momento de comunhão, de reflexão, de oração e louvor. E então, 7h30, começamos a live. Você liga o seu televisor, seu smartphone, sua TV Smart, conectado no nosso canal, e assim faz um pequeno grupo multiplicador. Será simplesmente maravilhoso. Você vai abrir as portas da sua casa para Jesus. Você vai abrir as portas da sua casa para ser uma semente multiplicadora da Igreja de Cristo nessa terra. Evangelize desta forma. Vamos promover o Evangelho. E desta maneira, essas pessoas conhecerão Jesus, e aí da sua casa você traz para a igreja, para que ela não fique desconectada do corpo, ela tenha uma liderança espiritual, ela tenha uma igreja, e assim estejamos todos em contínuo crescimento e unidos pelos laços da palavra do Senhor. Amém? Olha, você tem aí uma noite abençoada, você tem uma noite revigorante, que ao deitar a cabeça ao travesseiro, logo você pegue no sono, que você tenha um final de semana ricamente abençoado em Cristo Jesus. Eu quero enviar também uma palavra, uma oração para o nosso amado presbítero Jorge Andrade, que está viajando a trabalho. Amanhã, às 10 horas da manhã, nosso amado presbítero estará assumindo o palco da apresentação da sua empresa para diretores de todo o Brasil. Será um momento de uma grande responsabilidade sobre o nosso amado presbítero, e a minha oração, a nossa oração, e que todos os irmãos possam amanhã, às 10 horas da manhã, estar orando pelo nosso presbítero, que será um momento muito importante na vida e na carreira do nosso amado irmão, para que ele possa estar sendo tomado pela sabedoria do alto, como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dada a seu tempo, que ele venha receber língua de erudito pelo Senhor, pela vontade do Senhor, que estará lá fazendo a vontade do Senhor, abençoando vidas em nome de Jesus. Amém? Então ore amanhã pelo nosso presbítero às 10 horas da manhã, que está fazendo uma viagem de trabalho em nome de Jesus. Que todos tenham um final de semana maravilhoso. Mais uma vez, um parabéns carinhoso para nossa irmã Cássia Goulart, abençoada e amada de Deus, e para o irmão Carlos Espedo, por mais um ano de vida. Os parabéns do pastor Anderson Nogueira e da Igreja Cristo Vive Missão. Recebam todos o nosso abraço, receba agora toda a igreja, nosso carinho, nosso amor, nossas orações em nome de Jesus. Esta semana visitando a nossa irmã TT, em nome de Jesus, esteja orando pela vida dela, para que ela esteja perfeitamente orientada em Cristo Jesus. A irmã Maria Inês Hermínio, a Juliana Muniz Santiago, minha prima, curada, sarada, para a glória de Deus, e a Marina de Souza Prado, também curada
da anorexia. Vamos estar em oração, ligando em nome de Jesus. Amanhã também ore pelo seu pastor, que passará o dia aqui na igreja, fazendo mensagem, em nome de Jesus, para domingo estarmos no altar, estarmos na igreja, celebrando vitória, celebrando Jesus, celebrando a palavra da graça de Deus. Tenha uma noite abençoada, que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações de Cristo Jesus se manifestem na tua vida hoje e para todo sempre. E eu lembro aos amados irmãos e irmãs, somos o que somos pela graça de Deus. Amém.